Vamos começar aqui o evento teste. A gente vai conversar sobre atividade física nas pessoas portadoras de doenças. E nesse momento a gente traz aqui Bruno Magalhães, reumatologista, uma pessoa que já atuou no futebol profissional, foi médico do ABC Futebol Clube, a gente dividiu alguns momentos lá e a gente vai falar aqui sobre o impacto das doenças reumáticas ou reumatológicas, você vai me explicar como é que fala, na atividade física. É muito comum a gente no consultório escutar que o paciente diz para a gente que ele tem artrose, artrite, osteoporose e por causa disso ele não pode fazer nada. Então eu queria começar nesse primeiro momento que você conceitue para mim o que é artrite, o que é artrose e o que é osteoporose. Bruno, um abraço, legal você estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui participando desse evento, principalmente por ter sido o seu primeiro, né? Muito bacana isso aí. E, assim, a definição dessas doenças, elas são doenças bem diferentes umas das outras, embora as pessoas tenham dificuldade de entender a diferença. A osteoporose é fácil de entender. A osteoporose é uma diminuição da massa óssea, da força do osso, do quanto que o osso suporta de pressão para que ele não quebre. Então, quanto mais forte o osso for, menor a chance de ter uma fratura. E é isso que a osteoporose faz, ela facilita uma fratura. É o que se quer evitar sempre quando se trata de osteoporose. Na verdade, quando se trata de osteoporose, a gente não quer evitar, não quer que o exame melhore exatamente, a gente quer evitar a fratura. O exame melhorando é um sinal que a fratura está sendo mais fácil de ser evitada. A gente tenta piorar mais devagar. Exatamente. Então, a osteoporose é basicamente o osso se tornando um pouco mais fraco e ficando mais fácil de quebrar. Mas nesse raciocínio, eu acho que talvez a pergunta mais importante que tem é o seguinte: quem tem osteoporose pode fazer exercício? Pode, deve. Porque quanto mais exercício você faz, é claro que existe limite, mas quanto mais exercício você fizer, mais forte seu osso é. Então, quem faz exercício regularmente tem uma chance muito menor de ter osteoporose e de quebrar algum osso do que quem não faz. Então, uma pessoa totalmente sedentária, ela tem um grau de osteoporose maior. Inclusive, isso é critério para ter uma osteoporose maior, em maior grau, e quebrar osso. Eu queria que você falasse quanto ao sexo, né? Homens e mulheres não têm osteoporose do mesmo jeito, né? Não. Isso aí, ligado ao sexo, é principalmente a questão hormonal. Os hormônios femininos, eles favorecem a osteoporose e os hormônios masculinos, eles favorecem que o osso seja mais forte. Só que não é só isso também, não. O estilo de vida do homem, geralmente, é mais ativo do que o da mulher, de um modo geral. Claro que tem mulher que é mais ativa do que homem, mas de um modo geral, o homem tem um trabalho mais braçal, tem um trabalho mais pesado, e a mulher é um trabalho mais leve, mais em casa. E, além disso, a mulher geralmente pesa menos do que o homem. Quase sempre a mulher ela tem menos massa do que o homem, né? De um modo geral. É menor em estatura, de um modo geral. Então, estatura baixa e baixo peso são fatores de risco para ter osteoporose também. Então, a mulher já leva desvantagem nisso. Hormônio, estatura, peso. Então, por isso que a mulher tem mais osteoporose do que o homem. Mas nada impede de homem ter osteoporose. As mulheres, a gente começa a pesquisar a osteoporose mais cedo, em tese, de 60 anos para cima, mas às vezes a gente pede exame antes disso. E homem, em tese, também acima de 70. Mas também a gente pede, às vezes, exame para homem antes disso, para saber se ele tem osteoporose. E o principal exame que a gente pede é a densitometria óssea, não é densitometria. É o que... Existem outros exames bem mais específicos, bem maiores, bem mais claros, mas a densitometria é o que nos norteia. A gente usa a densitometria para dizer se a pessoa tem ou não tem osteoporose e junta isso com vários outros fatores que são fatores de história clínica, né? Então, peso, idade, questão hormonal e alguns outros exames que têm a ver com isso também. Índice de doenças como diabetes, por exemplo, influenciam na osteoporose. Então, tem várias coisas que influenciam. E a osteoporose ela é influenciada por várias dessas coisas, inclusive isso. O que a gente recomenda, principalmente, além de tomar medicamento, é fazer exercício físico. Então, se a pessoa tiver só osteoporose, não tiver nenhuma outra doença, fica bem fácil de entender. Osteoporose tem que fazer exercício físico. E não tem restrição nenhuma para nada. Se for só osteoporose, todo exercício é bem-vindo. E outra coisa que a gente também vê na prática, eu queria que você me falasse qual é a diferença, se é que existe, de osteopenia e osteoporose. Isso é mais uma questão didática do que na prática mesmo. É uma questão de número na densitometria. Então, até certo índice,
acima de uma perda maior do que -1 na densitometria, até -2,5 é osteopenia. De 2,5 para mais, -3, -4, já é uma osteoporose. Então, e esses índices mudam. Então, próxima vez que eu vim aqui, talvez mude esse índice. Então, a osteopenia é uma osteoporose em menor grau e a gente trata um pouquinho diferente a osteopenia da osteoporose. Mas são duas doenças que a gente tem que ter cuidado e não é só o fato de ter osteopenia que você não vai tratar. Depende de outros fatores também. Uma idosa de baixo peso, com muita idade, 80 anos, com osteopenia, você tem que tratar como se fosse osteoporose. Então, cada caso é um caso, né? Lembrando que a densitometria é um exame que ela é baseado num software que mostra um monte de dados e esse -1, -2,5 que o Bruno fala são desvio padrões. Desvio padrão, né? Então seria mais ou menos o quanto a pessoa foge da normalidade para basicamente a idade. Então, lógico, quanto mais velha a pessoa, maior a chance desse número ser menor, quanto mais nova, termina sendo essa massa óssea maior. E é muito importante você ter comentado, e aí é por isso que a gente está aqui, a parte da atividade física. Né? Então, será que eu posso dizer que a mulher tem uma obrigação de fazer uma atividade física maior do que o homem? Todo mundo tem que fazer atividade física, homem e mulher. A mulher sofre mais se não fizer atividade física. Os hormônios femininos, eles fazem com que a mulher tenha um osso mais fraco e aumente o índice de gordura. Então, de um modo geral, as mulheres têm um índice de gordura maior do que os homens. E isso são dois motivos para fazer exercício físico. Então, exercício físico é importante para todo mundo, mulher ainda mais. E complementa-se aqui também que qualquer atividade física é importante. Eu acho que quando nós temos um bate-papo sobre esse assunto, a gente não quer dificultar e sim facilitar a vida das pessoas. Mas, teoricamente, atividades resistidas poderiam ter um impacto no osso melhor. Ou seja, atividades como musculação, pilates, elas poderiam ser melhor do que atividades como caminhadas ou hidro. Mas cada caso é um caso e é super importante a gente diferenciar quem é o paciente que é totalmente sedentário daquele paciente que já faz uma atividade física constante ao longo do ano. Então, um primeiro momento que eu acho que é super importante é convencer a pessoa a fazer atividade física o mais cedo possível. E tem uma questão importante nisso aí, Fábio, é que a maioria das pessoas, principalmente as que têm mais idade, elas acham que fazem exercício sem fazer. Sim. Como é isso? Vou explicar. Eu pergunto, a senhora faz exercício? Eu faço. Eu varro a casa, eu lavo a louça, eu passo pano, eu lavo meu banheiro. Eu disse, não, a senhora não está fazendo exercício, a senhora está trabalhando dentro da sua casa. Exatamente. É trabalho. Só quem faz exercício físico no trabalho são basicamente três profissões. É o atleta profissional, é o carteiro e o soldado do exército. Né? Fora isso, ninguém faz exercício trabalhando. Então, todo mundo tem que fazer exercício por fora do trabalho, sim. Nessa situação é importante a gente salientar que o que termina determinando muitas vezes o exercício é a máquina cardíaca, o quanto que o coração está batendo. Então, é o que você falou, o trabalho doméstico é extremamente extenuante, cansa, mas às vezes você está parado, varrendo ou passando roupa, aí depois você anda um pouquinho, acelera o seu batimento, para num prato para lavar, depois acelera de novo porque você arruma alguma coisa. Para o exercício ser sistemático, é interessante que ele mantenha uma atividade mais alta durante bastante tempo. Eu dou o exemplo para o paciente, que é o seguinte: caminhar no shopping, passear no shopping não é fazer caminhada. Então, passear no shopping, você está andando, você está fazendo algum tipo de atividade física, mas não é uma caminhada. Caminhada é quando você coloca um tênis e sai para caminhar numa praça, numa esteira. Passear no shopping não é caminhar, e fazer trabalhos domésticos não é fazer exercício físico. Tá, como o foco do nosso bate-papo é para você que está ouvindo aí, que tem de repente a sua mãe numa situação como essa, ou você mesmo numa situação de quadro de massa óssea mais fraco, é importante a gente salientar uma situação aí mais ortopédica. Todas as vezes que já houve a fratura, nós já consideramos um paciente como quadro presente de osteoporose e precisa de medicação. Muito por cima, eu queria que você falasse um pouquinho sobre medicação, né? É super comum a parte do pessoal falar sobre cálcio e o alendronato, eu acho que são medicações que estão mais acostumadas. Quem precisa de cálcio,
A minha avó falava que ela tinha que bater a casca de ovo no liquidificador e tomar. Já tem coisa mais moderna Minha mãe que isso, tomava né? também. Tem coisa mais moderna, sim. O que você fala de medicação da osteopenia e da osteoporose? Assim, basicamente a divisão de osteopenia para osteoporose, a gente vai usar cálcio e vitamina D e às vezes reposição hormonal, quando é o caso de fazer. Para osteopenia e só, né? Basicamente isso, além de exercício físico. E quando tem osteoporose, você começa a usar os bifosfonados ou outra coisa mais além, que já existe também. Que aí tem outros medicamentos injetáveis, que tem um ganho ósseo muito maior. A maioria das pessoas não precisa desse ganho ósseo tão grande. Geralmente o bisfosfonado resolve, que é o famoso alendronato. Todo mundo conhece. Aquele que toma uma vez por semana em jejum. Todo mundo sabe que remédio é esse. Não sabe o nome, mas sabe. É aquele que toma uma vez por semana em jejum. É o alendronato. Então esse é o tratamento básico da osteoporose. E o alendronato, esse que dá no posto, ele tem um ótimo efeito. Um ótimo efeito. Ele funciona muito bem. Além do alendronato, a gente sempre coloca um pouco de vitamina D. É mais importante do que o cálcio. E dependendo da situação, um pouco de cálcio também. Antigamente, cálcio era obrigatório. Então sempre se tomava cálcio. Hoje nem tanto. A maioria das vezes eu não passo cálcio para o paciente. Eu passo a vitamina D só. Não junto com o cálcio. O cálcio depende de algumas situações para a gente precisar repor cálcio. A maioria das vezes a gente não precisa repor cálcio, só precisa da vitamina D. Então é vitamina D e alendronato, tratamento básico da osteoporose. Perfeito. Então fica aqui a dica que talvez o mais importante do que tratar a osteoporose, que isso a gente faz e com muita facilidade, seja uma maneira que você consiga prevenir a osteoporose ao longo da sua vida. Não adianta você ser sedentário a vida inteira e quando você tem o diagnóstico lá para 60, 65 anos, achar que tudo vai mudar. Né? O que a gente preconiza, o que as sociedades médicas preconizam, é que você faça atividade física regular a vida inteira, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, atividades relacionadas a fortalecimento muscular, alongamentos diários e caminhadas, exercícios aeróbios, no mínimo 150 minutos por semana. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde pede e é o que a gente faz para minimizar a chance de osteoporose. Para finalizar esse assunto e a gente ir para o próximo, existe alguma tendência familiar, existe uma herança genética? Se minha mãe teve osteoporose, eu tenho mais chance de ter ou não tem nenhuma relação? Tem relação sim. A relação familiar existe. Se sua mãe e seu pai teve osteoporose, você tem uma tendência maior de ter. E não é só isso. Geneticamente também, as famílias, né, as pessoas que têm famílias com baixo peso, tem muita gente que tem pessoal com baixa estatura e baixo peso. Essas pessoas têm uma tendência maior. Então, se sua família é toda assim, você também será e você também tem uma chance maior de ter osteoporose. Além disso, tem a etnia também. Os negros têm uma menor chance de ter osteoporose. Não é que não tem, mas a chance é menor de ter osteoporose do que os brancos caucasianos e do que os asiáticos. Então, negro tem um osso mais forte do que os brancos, do que os caucasianos e do que os asiáticos. Então, essa característica genética é importante também. Então, dependendo da sua idade, dependendo do seu quadro clínico, procure seu médico. E existe uma variedade muito grande de médicos, de especialistas médicos que tratam a osteoporose. É uma área de várias especialidades, é o ortopedista, o reumato, o ginecologista, endócrino, médico do esporte, né? Não é por falta de médico que a pessoa não vai tratar. Tá bom? Um abraço, até a próxima, fica com a gente. Até mais.